A aula estava maravilhosa, muito profunda. Era um domingo de manhã, escola bíblica dominical, e o professor falando sobre coisas muito profundas, muito sérias. E de repente uma pessoa do meu lado falou assim: "Isso tudo é muito bonito, mas não adianta nada". E eu fiquei curiosa, falei: "Por que não adianta?". Ele falou assim: "Não adianta ficar ensinando isso, não adianta ficar falando essas coisas, as pessoas não vão mudar. As pessoas vão sair daqui e vão voltar para suas casas e vão fazer as mesmas coisas que elas sempre faziam e sempre fizeram". E eu fiquei pensando sobre aquilo. Falei, tá, mas a gente tem que ensinar. É, mas não adianta mais ensinar, é perca de tempo. E essa insistência dessa pessoa nesse aspecto me fez começar a pensar sobre um assunto. Será que as pessoas já estão perdendo a fé na humanidade? E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei guardando, né, essa conversa no meu coração. E ontem aconteceu outra coisa, eu conversando com outra pessoa muito próxima, e essa pessoa disse assim: olha, e é no meio da conversa, no meio do contexto, ela disse assim: eu estou perdendo a minha fé nas pessoas. Eu não estou mais acreditando em nada, que as pessoas podem ser boas, que as coisas podem ser melhor. E aí eu me lembrei disso que tinha acontecido, sobre aquele dia na aula. E eu fiquei pensando: Senhor, como estamos vendo o cumprimento das palavras, né? Que o amor se esfriaria e tal. E aí eu disse para essa pessoa, eu falei: olha, para a primeira pessoa eu também havia dito, eu disse: olha, é muito perigoso esse pensamento. Eu sei que é difícil, a gente tem sido muito frustrado com as pessoas, mas esse pensamento de que não adianta pregar, que não adianta ensinar, que não adianta mais falar, isso é muito perigoso, porque isso é antibíblico, né? A igreja do primeiro século tinha vários problemas e nem é por isso ela foi orientada ou instruída a desistir. Pelo contrário, a insistência na pregação é um dos fatores primordiais, né? Principalmente nas cartas, né? No contexto da igreja primitiva. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos passar também nessa fase de perder a nossa fé nas pessoas, deixar com que o nosso coração se feche a ponto de nós não acreditarmos no bem que está nas pessoas. E hoje, essa madrugada, eu tive uma experiência muito bonita. Eu confesso que poucas vezes eu me senti assim tão emocionada. O que aconteceu? Eu tenho a minha primeira filha, a Darla, ela hoje está com 5 anos, e eu tenho um bebê que hoje está com 1 ano e 3 meses. E a semana passada, a gente chegou de uma viagem muito longa. A gente ficou 10 dias fora de casa. E o que acontece? A gente ficava no hotel, nos lugares, e dormia todo mundo junto, misturado. E o meu bebê, os meus 2 filhos, eles dormem no quarto deles, e eu e o meu esposo, a gente dorme no nosso quarto. E com a viagem, a gente dorme todo mundo junto, todo mundo ali, né, misturado. E aí ele dormiu com o meu esposo todos esses dias. E sempre quando ele despertava à noite, principalmente porque eram lugares diferentes, meu esposo já ia ali, né, e conversava com ele, falava para ele dormir, batia um pouco na bundinha dele e ele dormia. E ele acostumou, né? Toda hora que ele acordava, ele ia lá, batia na bundinha dele e ele dormia. E a minha filha ficava vendo isso. E aí meu esposo reproduzindo essa história, contando, né? Ah, o Donzinho agora acorda, quer que fica ali, batendo na bundinha dele. E tudo bem. E a gente chegou e ele começou a demonstrar dificuldade para dormir sozinho. E eu percebi isso, né? Ele não queria ficar sozinho no quarto. Quando ele começava a pegar no sono e eu saía do quarto, ele reclamava, ele chorava. E aí começou um processo bem complicado, porque é muito mais fácil eu pegar essa criança, fazer ela dormir no colo e colocar ela dormindo na cama. Mas não é o jeito que vai me dar um resultado bom a longo prazo, porque a cada ciclo de sono ele vai despertar, eu não vou estar lá e ele vai chorar e não vai dormir o tanto que ele precisa. Então, eu precisava ensinar ele tudo de novo, a dormir sozinho, a não deixar ele dormir no meu colo, não deixar ele dormir mamando, mas colocar ele na cama acordado para ele pegar no sono. E isso foi muito difícil, tá sendo muito difícil. A gente chegou semana passada, então ele tá tendo muita resistência, mas eu sei que é um processo. Eu tô tentando ter paciência, né, para entender esse momento dele, que ele precisa e tal. Enfim. E o que aconteceu nessa madrugada? Nessa madrugada, meu esposo não dormiu em casa. Ele foi ontem à noite, saiu de casa ontem à noite, foi pescar, e ele vai chegar só hoje. Então eu dormi sozinha com as crianças.
E aconteceu do meu bebê despertar. E quando ele desperta, meu esposo que vai pra eu não ter que dar o peito, porque a gente já desmamou ele da noite e tal. Então, eu tive que ir. Ele despertou, era 1h da manhã. E eu falei, vou ter que ir lá. Ele acordou, eu fui lá, peguei ele no colo, falei, olha, tá tudo bem, pode dormir. E pus ele na cama. E ele não quis ficar, começou a chorar. Aí eu voltei, peguei de novo, acalmei ele no colo, coloquei ele na cama. E aí aconteceu isso umas 3 vezes e ele foi ficando cada vez mais nervoso, querendo que ou eu desse o peito, ou querendo que eu deitasse ali com ele. E eu tentando resistir, não ceder, e tentando acalmar ele no colo. E aí o que eu fiz? Eu percebi que ele queria que eu ficasse ali. A Darla dorme do lado, na cama do lado. E eu fui, né, na Darla, bem baixinho no ouvido dela, falei, filha, deita com seu irmão um pouquinho. E ela, meio sonolenta, só levantou da cama dela e deitou na cama dele. E eu vi que ele deu uma acalmada. E aí eu saí do quarto e comecei a olhar pela babá. Quando ele percebeu que era a Darla, ele não quis, ele começou a chorar. Só que ela começou a conversar com ele e ele não quis. Enfim. Só que de repente ele começou a levantar na cama. E aí sabe o que ela fez? Ela levantou na cama, sonolenta. Isso já era umas 2h da manhã, depois que eu já tinha feito várias tentativas, já eram umas 2h. Ela levantou, ela sentou na cama e ela começou a conversar com ele e me pediu para ele deitar. E aí a gente sempre fala para ele, deita, Dom, deita, e ele deita. E ela falou para ele, deita, Dom, dorme, dorme, e ele deitou. Quando ele deitou, ela foi na bundinha dele e começou a bater na bundinha dele. Gente, aquilo me comoveu demais. Eu fiquei assim, muito tocada. E eu pensei, gente, ela tem 5 anos e de tanto ouvir a gente falar, ela sabe que ele gosta que bate na bundinha, que ele pega no sono quando bate na bundinha. Eu nunca tinha mandado ela fazer isso. Eu nunca tinha, né, ensinado ela a fazer isso pra mim, até porque ela nunca fez, né? Ela dorme na cama dela e a gente põe ele pra dormir. Pois ela ficou sentada, batendo na bundinha dele. E não foi rapidinho. De repente ele levantava assim, queria sair da cama e ela falava, deita, deita, dorme, Dom, dorme. E batia na bundinha dele. Gente, eu comecei a chorar. Olhava na babá, ela sentada, 2h da manhã. Ela dorme, ela acostumou a dormir com o barulho dele. Então assim, ele chora, ela dorme, ela acorda, vira pro lado e dorme de novo. Porque eu ensinei isso pra ela. Falei, olha, seu irmão vai acordar, ele é um bebê, então não desperta, não conversa com ele, porque senão ele vai ficar mais, né, despertado. Dorme, tenta dormir de novo. Então ela aprendeu a ignorar os barulhos dele, porque sempre a gente que vai lá e atende ele. E nesse dia, como ela viu que eu pedi para ela deitar com ele, ela viu que o pai dela não tava, ela simplesmente sentou na cama de madrugada, 2h da manhã, e ficou batendo na bundinha dele até ele dormir. Eu não voltei mais pro quarto. E isso mexeu muito comigo, sabe? Ela ficou ali vários minutos batendo na bundinha dele. Toda vez que ele levantava, ela ia lá e falava, dorme, dorme. Aí ele deitava e ela batia na bundinha dele. Teve vezes que ele levantava e deitava em cima dela. Teve uma hora que ele levantou e deitou em cima dela. Ela pegou e pôs a mãozinha assim na cabeça dele, fez um carinho nele e deixou ele, sabe? E se ajeitou com ele em cima dela para dormir. Eu chorei de ver essas cenas, 2h da manhã, do meu quarto e ela com ele na cama, tipo, ela nem sabe que eu tava vendo. E por que eu tô gravando isso? Porque quando você vê uma criança, e essa é a mensagem que eu quero deixar, quando você vê uma criança tendo atitudes de criança, você percebe que na nossa essência, nós não somos totalmente maus. Nós somos bons. Nós queremos fazer o bem. O problema é que a nossa natureza humana corrompida e as circunstâncias da maldade da humanidade vão fazendo de nós pessoas más. E quando hoje de manhã eu fiquei olhando a minha filha, tentando fazer o irmãozinho dormir, porque era o melhor para todo mundo, era o melhor para mim, era o melhor para ela, era o melhor para ele, e ela falava para ele, dorme, dorme, Donzinho, pode dormir, tá na hora de dormir, tá na hora de descansar. Ela repetia as frases que ela me ouve falando para ele, e eu fiquei pensando, gente, que coisa mais linda, uma criança de 5 anos, tentando fazer uma coisa certa, tentando fazer o bem, tentando resolver um problema que não é dela, sabe? Mas ela se sentiu na oportunidade de fazer aquilo e resolver aquela situação tão difícil, né? De ver o irmão chorando e de ver eu ali várias vezes na noite, conversando com ele, pondo ele na cama e aí ele saía da cama. E aquilo me tocou muito, muito mesmo, sabe? Então, assim,
não perca sua fé, né, na humanidade. Olhe para as crianças, olhe para as pessoas que são, olhe para as pessoas especiais, crianças com Down, pessoas que têm, às vezes, um tipo de comportamento especial, são mais puras, elas nos fazem refletir sobre isso, sobre a nossa essência, de o quanto nós deixamos a maldade nos corromper, o quanto nós deixamos as coisas externas influenciar a nossa essência. E não perca sua fé na humanidade, sabe? Porque quando você aceita que você está perdendo a sua fé na humanidade, você está dizendo assim que Deus fez algo ruim. E Deus não fez algo ruim, Deus fez algo bom. Nós somos a essência, nós somos a coroa da criação. E sim, nós somos bons. Nós temos um bom coração. A humanidade, ela é boa. Nós não podemos deixar que essa ideia, sabe, entre no nosso coração. Há mais bondade em nós do que maldade. Então é isso, que você seja essa pessoa que leve mais bondade do que maldade para o mundo. E assim, outras pessoas não perderão a fé na humanidade. Então faça a sua parte, né? A história lá do beija-flor carregando água no biquinho para apagar o incêndio na floresta, né? Faz a sua parte, seja uma pessoa boa, muito boa, que faz boas coisas e que faz o bem. E assim, o seu redor será cheio de coisas boas e as pessoas ao seu redor perceberão que a humanidade tem jeito sim, ok? Então é isso, é um vídeo aí pra gente refletir com experiências que nós temos, né, no dia a dia. Deus abençoe você, um beijo no seu coração.